Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Oi, gente, muito boa tarde, nação rubro-negra, segunda-feira, 24 de agosto, 1h20 da tarde. Dentro de instantes, aqui no CT George Lau, teremos a coletiva de apresentação do nosso novo lateral direito, Maurício Isla. Ele que é chileno, tem 32 anos, vai vestir a camisa de número 44. Chegou ao Rio de Janeiro no sábado, desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim Galeão, por volta das 6 horas da manhã, junto com a esposa Gália e a filha Luz. E olha, o Isla chegou ao Rio de Janeiro e não quis saber de descanso não, viu? Ele veio aqui para o Ninho do Urubu para se apresentar ao técnico Domi, para conhecer os companheiros, o CT e também para fazer avaliações físicas. Inclusive, ele fez aí os testes físicos com o nosso fisioterapeuta Fabiano Bastos. Ontem, na partida contra o Botafogo, o Isla foi ao Maracanã também, correu em volta do gramado. Hoje, aqui na atividade da manhã, no CT Jorge Lau, ele participou muito bem do treino, mostrou muita garra e muita disposição. O Isla, então, aguarda ser regularizado para estrear, enfim, com a camisa do Flamengo. Enquanto a gente aguarda o Isla aqui, vou passar algumas informações sobre a carreira dele, né? Ele foi formado nas categorias de base da Universidade Católica do Chile, e ele se destacou, jogou muito bem o Mundial Sub-20. A Udinese ficou de olho nele, levou para a Itália, o clube que ele ficou por 5 temporadas, disputou 153 jogos pela Udinese e marcou 7 gols. Depois da Udinese, ele foi para Juventus, na Itália, conquistou 2 campeonatos italianos, 2012 e 2013, e também 2013 e 2014, e 3 Supercopas da Itália, 2012, 2013 e 2015. Ao todo, foram 47 partidas pela Juve, e depois jogou no Queen's Park Rangers, na Inglaterra, Olympique de Marseille, na França, Cagliari, na Itália, e, mais recentemente, no Fenerbahçe, da Turquia, onde fez 91 jogos, 3 assistências. Ele deixou o clube turco no início de junho e estava livre para negociar, e aí fechou com o Flamengo. E o Isla também faz parte da seleção chilena desde 2007, disputou as Copas de 2010 e 2014, nas quais o Chile caiu nas oitavas de final contra o Brasil. Só que conquistou 2 Copas Américas, nas edições de 2015 e 2016, que foram as primeiras, né, conquistas de toda a história da La Roja. E o Isla disputou, no total, 115 partidas pelo Chile e marcou 4 gols. Ele, que é bicampeão, né, da Copa América, é muito respeitado lá no Chile, tem até o nome de rua em Buin, onde o Isla nasceu. E o Isla vai ser a primeira vez que vai disputar a Libertadores. Inclusive, esse fato aí foi um dos motivos, né, que atraiu o Isla
aqui para o Clube de Regatas do Flamengo. Então, dentro de instantes, ele vai entrar aqui na sala de coletiva, para a coletiva de apresentação aqui do nosso novo lateral direito do Flamengo. Enquanto isso, eu vou só passar a agenda do Flamengo. Próximo jogo contra o Santos, domingo, dia 30 de agosto, às 16h, na Vila Belmiro. Depois, um outro jogo fora, Bahia e Flamengo, quarta-feira, 2 de setembro, às 20h30. Em seguida, o Flamengo pega o Fortaleza, no sábado, dia 5 de setembro, às 17h. E aí tem o segundo clássico do Flamengo, né? Fluminense e Flamengo, no dia 9 de setembro, às 21h30. Ceará e Flamengo, no dia 12 de setembro, às 18h. E aí, sim, recomeça aí a Libertadores, Independente Del Valle e Flamengo, no dia 17 de setembro, às 21h. Então, a gente está aguardando aqui o nosso novo lateral direito, Maurício Isla, para a coletiva de apresentação. Agora, nosso CEO do clube, Reinaldo Belotti, entrando na sala, junto com o Marcos Braz, nosso vice de futebol, Maurício Isla, lateral direito, Bruno Spindel, diretor executivo. Vou fazer aqui as perguntas que os colegas da imprensa vão enviar. Então, o nosso vice de futebol, Marcos Braz, vai agora apresentar o nosso novo lateral direito, Maurício Isla. Boa tarde, Braz. Boa tarde a todos, boa tarde a todos aqui presentes. Com muita felicidade, mais uma vez, que a gente vem apresentar mais um atleta contratado dentro dessa gestão, com essa qualidade e com esse tamanho. Quero fazer sempre um agradecimento especial ao presidente Landim, que autorizou e proporcionou essa contratação, ao CEO do clube, o Reinaldo, e, lógico, eu acho que o Bruno, como sempre, a gente sempre junto aí nesse posicionamento do futebol, atrás de tentar as grandes contratações, as boas contratações, que possam sempre dar musculatura, dar sempre respaldo, para que a gente tenha os resultados tão esperados por nossa torcida. E a contratação de um jogador como o Isla, além de tudo, é gratificante. Um jogador que jogou 2 Copas do Mundo, referência na sua geração como atleta de garra e campeão, sendo campeão de 2 Copas América, 2 vezes campeão nacional pelo Juventus da Itália. Enfim, é um atleta que está há 13 anos na Europa, super experiente, tranquilo, com uma carreira já posicionada, já bem ajustada dentro do futebol mundial. E mesmo assim, quer dizer, não que mesmo assim numa forma demérita, mas mesmo assim, vou falar dessa, mesmo assim escolheu o Flamengo para estar 2 anos e meio aqui com a gente. Por que eu falo que ele escolheu? E isso é um agradecimento que eu tenho que fazer aqui. Embora tenha o trabalho meu e do Bruno, nosso trabalho aí em função de sempre ter a possibilidade para você tentar e convencer o jogador, é o jogador que quer vir. A escolha é do jogador, é da família do jogador. Então, eu tenho um agradecimento especial a ele, um jogador que teve outras propostas, poderia ter ido para outros países, poderia ter ficado na Espanha. E assim, e tudo isso a gente sabe que não é de fake news, não, é de verdade mesmo. Ele tinha as propostas, Então, é isso. Eu feliz pela contratação e um agradecimento especial a ele por ter aceitado vir aqui para o Flamengo aqui. Parabéns, Isla, boa sorte, tudo de bom para você.
Aí, Geraldo. Pega a camisa aí. Belote aqui. Marquinhos. Tira a camisa, por favor. Levanta só um pouquinho para aparecer o nome, senão a chuteira tá. Obrigado. Agora ele veste. Agora sim. De frente pro piso, assim, ó, segura o escudo. Isso. Uma última foto segurando o cartão, por favor, do sócio torcedor. Só lembrando que, após a coletiva de apresentação, o Marcos Braz e o Bruno Spindel vão ficar à disposição aqui para também responderem perguntas. Vou abrir com a pergunta do sócio-torcedor, Rafael de Carvalho Pimentel Jesus, de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Isla, quais são suas expectativas de jogar num clube que ganhou quase tudo na última temporada? Boa tarde para você. Buenas tardes. Sí, sí, es un desafío hermoso para mí, un desafío que como jugador me da mucha más expectativa para luchar. Vengo a un club top de Brasil, a un club increíble, con jugadores de trayectoria. Claramente, después de los 13 años que llevo en Europa, yo vengo a aprender también de jugadores que son líderes, como Felipe Luis, Diego Alves, William, jugadores que ganaron todo el año pasado. Así que contento de llegar a un club con más de 40 millones de fans y tratar de dar lo mejor de mí para poder lograr lo máximo. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. O que te fez escolher a proposta do Flamengo, mesmo com ofertas de clubes europeus, como Valência e Olympiacos? E qual foi a sua primeira impressão da equipe após o jogo contra o Botafogo? Sí, bueno, la primera pregunta la voy a traducir en tres partes. Lo primero, siempre en mi mente fue volver a Sudamérica, y cuando tengo la propuesta de Flamengo no la pensé. Le doy la gracia, bueno, al presidente y totalmente a Marco y a Bruno de viajar a España, que fue una decisión en un día, 2 días, de aceptar Flamengo, por lo que me quieren, por lo que me trataron, y por la historia que tiene el Flamengo fue solamente decir sí, por fans, por ser bicampeón de Copa América. El año pasado ganaron todos sabemos lo que es Flamengo en Brasil y en Sudamérica, pero sí, para mí lo fundamental fue el trato que me dio tanto Bruno como Marco en venir a este club y de aprender y poder ganar lo que ganaron mis compañeros el año pasado. Rafael Melo, canal Rafla Melo. Seja bem-vindo. Sua condição física foi muito elogiada pelos profissionais do Flamengo. Já está pronto para estrear domingo contra o Santos? E como acredita que será a adaptação ao futebol brasileiro, já que sua história foi na Europa? Sí, bueno, estuve casi 4 meses entrenando solo en España, en la casa, en el pueblo de mi mujer, donde tuve un preparador físico que siempre me ayudaba día a día. Sí, claramente estoy para entrenar esta semana y ponerme a disposición del entrenador y poder participar y ayudar a mis compañeros el domingo. Claramente que cada país tiene su estilo de juego. En Sudamérica se juega diferente, pero sí en Brasil hay jugadores tremendamente fuertes, jugadores jóvenes que te pueden hacer la diferencia, y yo lo vi en el partido que jugó Flamengo ayer. Monique Danello, Esporte Interativo. Seja bem-vindo. Na despedida do Rafinha,
ele disse que falou com o Vidal sobre você porque queria ajudar, orientar e passar um pouco do que era o Flamengo. Você e o Rafinha chegaram a conversar? Você buscou informações com algum jogador antes de aceitar a proposta do Flamengo? No, yo no tuve ninguna conversación con Rafinha, sí tuve una conversación con Arturo Vidal. No tuve que averiguar nada de lo que era Flamengo por la respuesta que di anteriormente. Yo sé totalmente lo que es Flamengo como historia en Brasil y en Sudamérica. Sí, lo que hablé con Vidal, que fue para poder hablar con Rafinha, era cómo era el grupo. Y la respuesta de Vidal cuando habló con Rafinha fue lo que yo esperaba, que era un grupo muy unido, que por algo el año pasado se lograron todos los títulos que tuvieron. Mauro Santana, Rádio Onda Mix FM. Como você lida com a responsabilidade de chegar para o lugar do Rafinha, que era o titular absoluto da posição, além de um dos líderes do elenco? Sí, es un desafío tremendo para mí reemplazar a un jugador que ganó todo el año pasado, un líder, no tanto solo dentro del campo, sino fuera del campo acá en el Flamengo. Conversando con los compañeros, todos dicen lo mismo de Rafinha, que era una persona muy top en sentido de líder dentro del campo y fuera del campo, pero también es un desafío para mí, poder entregar lo mismo dentro del campo y lo de fuera del campo y poder lograr realmente lo que logró Rafinha. Espero hacerlo con título, con entrega dentro del campo y siendo un líder también fuera para los jóvenes y para mis compañeros. Bruno Cantarelli, TV Band. Isla, o que você conhece da história do Flamengo ou de jogadores que passaram pelo clube? Sí, yo claramente sé que el máximo ídolo es Zico. Zico jugó mucho aquí, tanto en Brasil, también la selección brasilera, pero es el máximo ídolo. Como te dije anteriormente, ser bicampeón de la Libertadores, lograr más de 7 títulos, es tremendo para un club. Y sí, he conversado con jugadores que han pasado, siendo mis compañeros chilenos, como Claudio Maldonado, Gonzalo Fierro o Marco González, y de los tres he tenido totalmente respuestas positivas del club. Renan Moura, Rádio Globo. A vinda para o Flamengo faz parte de um projeto pessoal de se manter em alto nível e disputar a Copa do Mundo de 2022? Sí, que pasa que cuando un club logra tantas cosas, como lo que hizo Flamengo el año pasado, los hinchas quieren lo mismo, lograr todo y más lo que viene el otro año, que es pelear ese club de jugar, pelear las Copas Libertadores otra vez, ganar el campeonato brasilero, los otros campeonatos que se juegan acá, porque acá se juegan muchos campeonatos, y poder lograr lo que realmente lograron mis compañeros el año pasado. Es difícil porque hay un entrenador nuevo, con ideas diferentes, jugadores nuevos como el caso mío, pero claramente lo importante es tener un grupo y poder lograr lo que lograron el año pasado. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Antes de você fechar com o Flamengo, eu conversei com o Reinaldo Rueda, que fez grandes elogios a você. O que a torcida pode esperar de Maurício Isla? Bueno, yo he estado en muchos clubes en Europa y yo siempre he dicho lo mismo. Yo en Chile soy un jugador respetado, pero no a la clase de los cracks que puede ser Alexis Sánchez o Arturo Vidal o Claudio Bravo, que han logrado muchas cosas. Pero sí soy un jugador que me ha entregado mucho en cada entrenamiento y en cada partido. El jugador pasa por momentos difíciles y momentos buenos, que puede jugar un partido mal o un partido bien, pero desde ahora le digo a la hinchada que el momento que yo ande mal nunca me voy a rendir, voy a seguir jugando, voy a seguir entrenando para poder lograr lo que espera el Flamengo de mí, que es lo que yo he hecho tanto en la Juventus como en el Olympiacos de Marsella, en todos los clubes que he pasado y también en la selección chilena. João Pedro Granetti, coluna do Fla. Apesar de ser chileno, você nunca atuou profissionalmente no futebol sul-americano. Qual é o principal desafio que você enxerga para se adaptar ao futebol praticado aqui? Esa idea estaba siempre en mi mente, volver a Sudamérica, como te dije al principio, de poder sentir la Copa Libertadores, el Campeonato de Sudamérica. Sí tuve la oportunidad ahora de venir a Brasil, que hace 2 años yo nunca sabía dónde iba a ir, si iba a volver a Chile o a Argentina o a Brasil o a Colombia. Se me dio la posibilidad ahora y lo estoy disfrutando al máximo porque se me dan todo. Flamengo es un club top,
en volver a Sudamérica y a jugar a un club, uno de los mejores de Sudamérica, te da mucho más esperanza de seguir luchando y poder lograr. Esa es mi expectativa, de poder apegarme a mis compañeros y poder lograr lo que ellos hicieron el año pasado, que fue hermoso, ganando tantas copas. Vene Casagrande, jornal O Dia. Quando o Flamengo iniciou a negociação com os seus representantes, o técnico Domi chegou a te ligar. Foi uma consulta informal sobre o seu momento ou algo relacionado à tática? Na sua carreira internacional, já passou por experiência parecida ao jogo de posição implantado por ele, vista por você no jogo de ontem? Eso no lo entendí bien. Essa pergunta aí, como é que é isso? Quem é que fez essa pergunta? Vene Casagrande. Tinha que ser. No lo entendí. Eu gosto dele, mas é sempre complicado. Vamos lá. A sua consulta informal com o Domi. Passa essa. Passa essa? Passa essa. José Tomás Fernandes, Diário AS de Chile. Buenas tardes, Mauricio. Tu último título a nível de clubes foi em 2015. Pensó en la decisión de venir a Flamengo el hecho de poder ganar campeonatos? Flamengo es tu última parada antes de intentar jugar por la Universidad de Chile? Sí, bueno, tuve la oportunidad de jugar en el mejor club de Italia, que es la Juventus. Muchos lo saben. En ese año que yo he firmado con la Juventus, yo tuve una lesión muy grave y la Juventus confía en mí, en volver a contratarme, recuperándome la rodilla y poder estar ahí. Fueron 2 años hermosos para mí, logrando el título, estando con compañeros al top, como Buffon, Pirlo, Italiano, y lograr título para un jugador es lo máximo. Siempre ha sido importante eso, y venir a Flamengo es la esperanza que me da a mí, poder lograrlo, sentir que poder ganar una Copa Libertadores es hermoso. Y yo viendo los partidos el año pasado de Flamengo, que ha ganado todo, te da esperanza de venir acá. Entonces, la idea mía es Flamengo ahora, entregarme al máximo, y después durante 2 o 3 años, nunca sabes si volver a Chile a jugar en el club que yo quiero terminar. Júlia Guimarães, TV Globo. Você já falou sobre a experiência no Maracanã na Copa de 2014. Como foi pisar no gramado ontem, mas agora com um sentimento de que o estádio se tornou a sua nova casa? Sí, la verdad que es muy lindo porque tengo un presentimiento muy lindo ahí de ganarle a uno de los mejores equipos del mundo en esa época, que fue España, que venía de salir campeón anteriormente, haciendo uno de los mejores fútbol del mundo, y nosotros en una época que estábamos entregándonos todo, que estábamos bien como futbolistas chilenos, como país, y jugar en ese estadio y ganarle a España fue totalmente bueno. Ahora claramente en mi casa lo quiero disfrutar, estar en un estadio magnífico, pero no solamente ahí, sino acá en las instalaciones de acá. Me ha sorprendido eternamente todo lo que tiene Flamengo. Ricardo Lai, Fox Sports. Na despedida do Rafinha, o Felipe Luiz fez um desafio em forma de brincadeira ao próximo lateral direito. Ele disse ao Rafinha: o cara que vier vai ter que suar para chegar na sola da tua chuteira. Como você interpreta esse desafio? Que es un desafío lindo, porque como te dije al principio, Rafinha dejó algo muy lindo aquí. No solamente por los títulos, sino como persona, como amigo, un líder total. Y eso quiero tratar de hacerlo yo. Yo vengo de 13 años de jugar en Europa y quiero acercarme a los compañeros, porque tampoco es fácil para mí venir a jugar a Sudamérica. Yo nunca jugué en Sudamérica ni en Chile, siempre pasé de inmediato a Italia y quiero sentirlo. Ojalá poder llegar a lo que ha logrado Rafinha, con los títulos, con los líderes que llegó a ser aquí en Flamengo, para el bien mío y para el bien del club. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Na Copa do Mundo de 2014, você jogou no Maracanã contra a Espanha e o Chile venceu por 2-0. O que você lembra da atmosfera do estádio naquele jogo? E agora, no Flamengo, como você acredita que será quando puder jogar com a torcida presente? Sí, fue magnífico porque había muchos chilenos en ese mundial.
Estaba la posibilidad de que muchos hinchas viajaran aquí a Brasil por la cercanía que estaba a nuestro país. Fue tremendo, se dio todo al 100% por cómo ganamos, por cómo se dio el partido, por la gente que había, incluso había muchos hinchas brasileros que estaban apoyándonos a nosotros también y eso fue un día tremendo para nosotros. Ahora espero sentirlo, estamos en una etapa muy difícil en todo el mundo, ojalá el fútbol se vuelva a sentir como antes y podamos recuperarnos todo para que cada club pueda sentir lo que realmente importa, que es la hinchada y el fútbol. Agora, a última pergunta aqui do sócio-torcedor Mário Sérgio Abreu, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O que você conhecia do Flamengo e quais são suas perspectivas para esse ano de 2020? Vuelvo a responder lo mismo. Claramente he conocido, he visto partidos del Flamengo cuando estaba Maldonado, cuando estaba Gonzalo Fierro, cuando estaba Marco González, la leyenda de lo que era Zico. El año pasado muchos jugadores de Europa vimos lo que era Flamengo, lo que estaba entregando, cada campeonato que ganó acá en Brasil, todos los que se juegan, y más la Libertadores, el jugar el campeón de la Libertadores con el campeón de la Champions, entonces todo eso ya se vio en Europa y eso uno lo ve y lo contagia, y fue algo que yo también quise decidir venir acá para poder lograrlo. Mi expectativa claramente es entregarme al 100%, vengo de 4 o 5 meses sin hacer fútbol, pero entrenándome muy bien físicamente. Hoy acabo de hacer 30 minutos y claramente me voy muy contento por cómo he entrenado con mi compañero y cómo me han tratado, así que espero seguir una semana haciendo las cosas bien para poder estar bien el domingo. Muito obrigada, Isla. Graças. Agora a gente vai conversar com o Marcos Braz. Claro, fica à vontade. Sempre, acho que durante esse processo todo que a gente ficou aí na Europa, a gente chegou segunda-feira, se não me engano, à noite, e ficamos aí com essa diferença de 5 horas de fuso horário, com pessoas trabalhando aqui no Brasil, com pessoas trabalhando lá na Espanha, mas eu quero fazer um agradecimento especial ao André Galdiano, advogado do Flamengo, que ficou várias horas varando a madrugada, 4, 5 horas da manhã, com essa diferença de horário. É lógico, supervisionado e trabalhando em conjunto com o Rodrigo Dusch, o vice-presidente jurídico do Flamengo, o Panza. Eu quero fazer um agradecimento a esse setor aí, que foi fundamental, foi extraordinário, mas em especial ao André. Obrigado aí, e vocês foram fundamentais aí. O Bruno liga pro cara 4, 5, 3 horas da manhã, o Bruno, porra, é assim, enfim. Então, acho que foi um trabalho em conjunto, trabalho de todos, sempre com 10 e faixa, que é o Rodolfo Landim. Obrigado. Agora eu vou ler as perguntas aqui que estão chegando dos jornalistas para o nosso vice de futebol, Marcos Braz, também para o nosso diretor executivo, Bruno Spindel. Sidão Marinho, da Rádio Transamérica. Boa tarde, Braz. Como está a busca por outro lateral direito? Responder de máscara. Quem fez a pergunta? Desculpa. Como está a busca por outro lateral direito? Sidão Marinho, Rádio Transamérica. O nosso objetivo central era o Isla. A gente conseguiu o objetivo e agora a gente, com calma, a gente vai dentro do mercado de novo, vai conversar com o técnico para saber sobre o João Lucas, sobre o Matheus, para saber como está essa situação. E a gente, com calma, vai para o mercado aí. A gente tinha uma necessidade momentânea, rápida,
e que o Flamengo conseguiu suprir rápido e com eficiência. Acho que a gente vai conseguir, caso necessário, a gente vai conseguir fazer o mesmo para uma contratação nesse mesmo setor. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Boa tarde, Braz. O que existe de verdade nesse interesse do Benfica em Gerson e Bruno Henrique? Não, acho que o Benfica, há muito tempo atrás, externou esse sentimento de quererem a contratação do jogador lá atrás. O Flamengo deixou claro que não tem interesse de vender. Isso não quer dizer que você não tenha boa relação e bom senso de se conversar, não sobre esse assunto, ou outros assuntos, ou qualquer assunto com qualquer clube. Mas é notório, eu acho que isso aí já foi externado até pela imprensa portuguesa com bastante veemência, mas não é o interesse do Flamengo se desfazer de qualquer jogador que tiveram a performance de 2019 e 2020 do elenco profissional do Flamengo. O Flamengo satisfeito, o Flamengo se sente muito satisfeito nessa parte técnica dos dois jogadores, mas é o nosso dever sempre ter uma relação e um contato com os outros clubes. Apenas isso. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Boa tarde, Braz. Boa parte da torcida vem demonstrando muita impaciência com o técnico Domi. O quanto isso pesa para a permanência do treinador? A importância da torcida, a avaliação da torcida sempre será importante para quem está aqui nessa cadeira aqui. Sempre será importante. Até porque são grandes as expectativas da torcida, até em função dos resultados que nós obtivemos, que esse grupo obteve em 2019, em 2020. Então, acho que a gente é um pouco refém desses campeonatos todos que a gente ganhou. A torcida está certa em fazer as cobranças, a torcida está correta em fazer as cobranças, e a gente está aqui para analisar, para ouvir todos. Só que também a gente tem aqui o Departamento de Futebol Profissional do Flamengo, tem as suas avaliações, tem as suas informações, e o técnico é um técnico que está começando um trabalho, um técnico que não teve absolutamente tempo nenhum para que começasse efetivamente expor o seu trabalho. Será dado a ele, como todos os outros que passaram aqui, pelo menos na gestão do Rodolfo Landim, o mesmo empenho, o mesmo carinho e, mais do que nunca, a tranquilidade e a paz que o técnico precisa para começar a acertar. E será dado, e o técnico terá apoio, tranquilidade, paz, mesmo eu sendo sabedor da cobrança e de análise de alguma parte da torcida. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Braz. Nestes primeiros 5 jogos, o Flamengo não teve os melhores resultados e vem tentando se adequar ao trabalho de Domi. A diretoria tem conversado com o treinador? Como tem sido esse período de adaptação do técnico com o elenco e clube? Eu queria entender um pouco como é a pergunta em função ao que é essa conversa com o treinador. O que a gente tem com o treinador no dia a dia é esse processo aí de apresentar ao treinador as melhores condições de trabalho, as melhores condições de contratados, como foi agora. O Domi chegou com o Rafinha na lateral e logo depois perdeu. A gente, de uma maneira rápida e objetiva, conseguimos trazer um lateral
também campeão, também com sua história. Então é isso, eu acho que o que a diretoria e o vice-presidente de futebol, o Bruno, como diretor executivo aqui da área, é isso. É dar esse apoio diário ao técnico, dar essa tranquilidade e paz do técnico. E terá tranquilidade e terá paz. Agora, assim, então é isso. A gente vem no dia a dia oferecendo isso. Agora, a parte técnica e a parte de introdução de como vai botar o time para jogar, o técnico foi contratado para isso. Exatamente para isso. Renan Moura, Rádio Globo. A chance de consecutivas convocações do Isla para as eliminatórias força o clube a procurar uma outra alternativa no mercado para a lateral? O Flamengo já vinha há algum tempo analisando esse setor, precisou efetivamente fazer apressar para fazer a recomposição na saída do Rafinha. A gente conseguiu isso, acho que conseguiu isso com grandeza na contratação do Isla, de um jogador que vocês acabaram de ver a estatura dele. Mas eu acho que é função nossa estar sempre analisando para que a gente contrate e que possa contratar os melhores para todas as posições. E a gente tem essa ciência de que possa perder o lateral para algumas convocações de Copa do Mundo. Que bom que isso aconteça, que isso é sinal que foi assertivo da direção do Flamengo a contratação dele. E, claro, a gente tendo na hora certa, a gente vai conseguir fazer uma outra contratação. Ivan Halpe, TV Globo. Existe alguma novidade em relação às conversas pela renovação com Diego Alves e Diego Ribas? E em que estágio estão? O Diego Ribas adiantou bastante. Quando a gente ia conversar com o Diego Alves, a gente precisou viajar. O Bruno sistematicamente fala com o seu empresário. A gente espera aí o mais rápido possível aí, que se acerte e que a gente tenha um final feliz aí. O Diego sempre, os dois, né, reiteraram que querem ficar no Flamengo, que tem uma história aqui com o clube, uma história vencedora com o clube. A diretoria reconhece isso, sabe e entende a importância de fazer essas renovações, mas a gente precisou aí em 2 viagens que não estavam na programação, tanto para buscar o técnico, tanto para buscar a lateral, a gente interrompeu de maneira parcial, mas nunca perdemos aqui o contato. Mauro Santana, Rádio Onda Mix FM. Boa tarde, Braz. Com a contratação do Isla, o clube agora trabalha mirando a janela de outubro para reforçar a posição? Não necessariamente a janela de outubro. Você tem jogadores aqui no futebol brasileiro que a gente gosta, pelo menos eu gosto, e a gente com calma, com tranquilidade. Eu acho que a primeira necessidade, a primeira emergência se foi sanada e a gente com calma a gente vai analisar. É evidente que a janela de outubro é uma janela muito abrangente, que nos possibilita uma envergadura maior para ir para o mercado, e o Flamengo gosta, e eu e o Bruno gostamos muito desse cenário. Bruno Cantarelli, TV Band. Braz, os 5 primeiros jogos de Domi têm os resultados parecidos com os 5 primeiros de Jesus. Pela frente, a primeira semana livre de treinamentos. A expectativa da diretoria daqui para frente é por uma arrancada rubro-negra, como aconteceu no ano passado? A nossa expectativa não era nem de arrancada. A nossa expectativa era que começasse já bem e continuasse bem. Essa é sempre a expectativa. Eu acho que é um pouquinho injusto comparar os primeiros 5 resultados do Jorge com os 5 resultados
do Domenech, porque o Jorge teve 15 dias para trabalhar antes desses primeiros 5 jogos dele, e o Domenech não teve 4 dias. Enfim, mas eu acho que qualquer comparação, não do Domenech com o Jorge Jesus, eu acho que não é sadia para o departamento de futebol, não é sadia pelo atual treinador. O Jorge Jesus teve a sua história aqui, muito bem escrita, e que todos nós aqui participando, vocês trabalhando, a gente aqui, o Bruno, o presidente, e essa história se passou. Então, esse grau de comparação eu entendo, mas a gente tem que afastar um pouquinho isso aqui do futebol. Hoje, a gente tem técnico, comissão técnica, de uma maneira integralizada com os funcionários dos grandes funcionários que nós tínhamos, um trabalho excepcional, os resultados estão aí. A coisa que eu não me incomodo nunca, e nunca vou me incomodar com crítica, porque as críticas eu sempre acredito, o Bruno também, a gente conversa muito, acredita nisso, as críticas são sempre construtivas, a gente não acredita em crítica que não seja construtiva, mas quando eu acho que a gente tem que trazer o ano de 2020, ele foi muito bom até antes da pandemia. Senão a gente começa a não dar valor ao que foi conquistado nesse ano. O Flamengo conquistou um título internacional pela primeira vez na história dos seus 125 anos dentro do Maracanã. O Flamengo conquistou um título nacional em Brasília. O Flamengo conquistou um título regional dentro de sua casa, que é o Maracanã. Isso não quer dizer que a gente vai viver de passado. A grandeza do Flamengo, ela não permite que a gente viva do passado. Por isso que eu, Bruno, a gente entende as cobranças. A gente não tem medo de cobrança e a gente respeita as cobranças. Mas as cobranças, elas têm que ser pautadas, pelo menos essa é a nossa análise, de questionamentos que sejam factíveis. O time, eu entendo a dificuldade que o time está tendo agora, já estava tendo um pouquinho mais atrás, não é do Dome para frente. Os resultados foram bons com Jesus. Nós ganhamos, quando eu falo de Jesus, eu estou falando ali do campeonato estadual, mas o Flamengo ali já não vinha com tanta excelência que vinha apresentando até então, 2020. Não tem desculpa, eu não sou homem de desculpa, o Bruno não é homem de desculpa, mas jogar sem a torcida do Flamengo, que é diferente, a torcida do Flamengo, eu não estou aqui para rasgar seda com a torcida do Flamengo, que eu nem preciso disso, nem é meu perfil, mas jogar sem a torcida do Flamengo é difícil. Eu acho que a gente está sentindo um pouco isso. Só que a gente vai vencer isso, porque isso tem que ser vencido. Temos técnico, temos comissão técnica, tem um total apoio do futebol, meu e do Bruno, e esse apoio será dado incondicionalmente para que o trabalho possa ter frutos e que a gente possa ter resultados como a gente vinha tendo resultado. Isso não quer isso. Aí sempre falam, mas se perder daqui a 5 jogos, 6 jogos, 7 jogos, o futebol sempre nos possibilita essas perguntas. Mas não tem para frente, tem hoje. A gente se sente seguro, a gente se sente tranquilo e vamos trabalhar junto com o atual técnico, junto com todos os jogadores, que são jogadores que estão aqui, que são campeões, para que a gente reverta esse quadro e que a gente siga em frente, para que a gente deixe ainda 2020 bem posicionado, para que em 21 a gente ganhe, porque em 20 não tem mais nada para ganhar.
felizmente ou infelizmente, em 2020 não tem absolutamente nada para ganhar. A gente já ganhou tudo. E agora com calma, com tranquilidade, sem perder os carros que estão na frente, né? Existem clubes na frente, clubes que estão melhor posicionados com a gente. E que a gente, com certeza, se Deus quiser, a gente para 21, a gente vai estar bem posicionado para também ganhar o que puder ganhar em 2021, que esse ano já foi. Esse ano é Feliz Natal e Próspero Ano Novo, em relação a títulos. Não em relação a trabalho, porque tem muitos jogos, tem muita coisa pela frente. Mas, então é isso, é com tranquilidade que a gente vai chegar. Como a gente chegou até aqui, foi com muita tranquilidade. Embora seja difícil no Flamengo a tranquilidade, tem que tê-la. João Pedro Granete, coluna do Fla. Boa tarde, Braz. Isla já era um jogador que estava no radar do clube mesmo antes da saída do Rafinha? Como foi o processo para definir o nome do jogador de uma forma tão rápida? O jogador ele já estava sendo monitorado com mais... O jogador estava sendo monitorado como sempre aqui, como é no Brasil todo, todos os departamentos de scouters têm monitoramento de jogadores. Ele era um dos que estavam monitorados. E a gente se sente muito feliz com essas situações que o scouter apresenta para a gente chegar lá e detectar quem que a gente quer e apontar. Tínhamos outras possibilidades, mas a gente entendia que a história de campeão, a história do Isla, colocava a gente numa situação de conforto para a escolha. Última pergunta, Vene Casagrande, Jornal O Dia. Braz, a diretoria do Flamengo, de fato, tem interesse na contratação do lateral direito Guga, do Atlético Mineiro? Eu vou responder a pergunta do Vene, mas, Vene, quando eu pedi para adiantar outra pergunta aqui, foi porque o jogador, eu estava do lado do jogador aqui, o jogador não entendeu. A pergunta era uma pergunta extensa, que ia com modo de jogar, então só foi isso, nada. Eu pedi para avançar porque seria difícil para o jogador não entendeu a pergunta. Quanto a pergunta do Guga, eu gosto desse jogador e o problema é que é um jogador caro, né? Mas eu gosto do jogador, gosto da história do jogador. É um jogador que foi campeão aqui com outros jogadores, foi campeão com o Rodrigo Caio, foi campeão com o Gabriel, com o Gabigol. Enfim, eles foram campeões olímpicos. Eu gosto do jogador. E também ele é um jogador, é novo, com uma história independente de Flamengo ou não, que terá, eu acredito que terá uma história bonita no futebol. Obrigada, Marcos Braz, Bruno Spindel, boa tarde para vocês. E assim a gente encerra a coletiva de apresentação do nosso novo lateral direito, Maurício Isla. Muito obrigada pela audiência de todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Flá TV, rumo aí ao topo de TV de clubes do mundo. Flá TV é mais Flamengo para você. Me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado nunca foi.